responder as perguntas. Vou começar a responder agora, então. Nossa, do cone vermelho. Oi? Cone vermelho. O olho tá aberto, tá? Não, agora, né, que eu tirei ela. Voltamos, gente. Depois de 1 hora batendo papo. Aqui. Pessoal, estamos voltando para continuar. Vou esperar a Mabel voltar. Márcia. Ai, Mabel voltou. Peraí. Meu Oi, Deus, Mabel. como passa rápido. Voltamos. Voltamos. Então, falando do biólogo, né? Perguntaram sobre o biólogo. Então, aí tem isso. O biólogo, ele atua muito, vai para o concurso na área militar. No Exército, ele entra muito na parte de magistério, porque tem os colégios militares, então ele dá aula de biologia. E ele entra como militar temporário também para os laboratórios. Existe o militar temporário, né, que ele não é de carreira, ele entra por seleção curricular, ele até faz uma prova, mas ele fica no máximo 8 anos, por aí mais ou menos. Então, aí entra o biólogo, tem várias áreas. No Exército, biomédico ainda não entrou. Alguém perguntou se tinha biomédico no Exército. O biomédico ainda não entrou no Exército. Eu sei que na Marinha já teve. Na Marinha, acho que só na Marinha, se eu não estou enganada. Mas no Exército ainda não entrou. Aí as pessoas me perguntam muito, mas por que que só tem o farmacêutico e não tem o biomédico, né, dentro dessa mesma atuação? Porque o que que acontece? O farmacêutico, o que que se faz com o farmacêutico? O farmacêutico, ele entra e primeiro você é militar, depois você é farmacêutico ou biólogo, ou qualquer outra área da sua formação. Então, aí o que se faz com o farmacêutico? Pega esse militar, e se houver necessidade do serviço, ele vai para a farmácia de manipulação, no hospital. Se houver necessidade, pega esse profissional e coloca na indústria farmacêutica, que é no laboratório farmacêutico, químico farmacêutico. Se houver necessidade, pega esse militar e coloca no laboratório de análises clínicas. Então, o farmacêutico, pela formação dele, ele acaba sendo utilizado em todas as áreas, vamos dizer assim, da formação. Exatamente por isso que eles acabam não, até hoje, pelo menos, não houve a entrada do biomédico, ou do biólogo. Tanto que o biólogo é muito mais para o magistério. Os biólogos que nós temos trabalhando na prática, eles vão muito mais para o magistério, para dar aula. Entendeu? E não tem muitas áreas de pesquisa também dentro do Exército. Temos nós, assim, ali no IPEX. Nós somos a parte de pesquisa, né? Vamos dizer assim, dentro da biologia molecular. Ainda precisa difundir isso mais, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de tempo. Eu acho que, como eu estava falando, o laboratório tem 12 anos. Pesquisa, ela também está muito recente. Então, eu acho que, como tudo, precisa de um tempo, né, de adaptação e de evolução, as coisas precisam caminhando para irem acontecendo. Não sei se eu ainda vou estar nativa, mas eu acredito que muitas coisas mudem, assim, né, na atuação. Com certeza. Bom, Perguntaram, perdemos mas algumas você não... perguntinhas, né? Eu anotei algumas Façam aqui, você não novamente suas respondeu? perguntinhas. Eu anotei aqui, ó, perguntaram qual era o melhor mestrado para fazer para atuar na genética forense. Acho que a gente meio que já conversou um pouco sobre isso, né? Bom, se a pessoa tiver chance de fazer um, um mestrado, um doutorado em genética ou genética forense, é o melhor. Se não, tem É, como assim, fazer um projeto que envolva a genética e biologia molecular e não necessariamente você tem um título de mestre ou doutor em genética, mas eu acho que se a pessoa já tem interesse na área, se ela, principalmente os alunos, né, eles perguntam, o que que eu posso já fazer estando na faculdade? O que que você pode fazer? Você tem que já estudar, você já tem que olhar o edital, já se é, dedicar mais às disciplinas que caem nos concursos, você tem que tentar atuar como estagiário na área que você já quer, porque isso ajuda muito na prova, né? Você já ter esse conhecimento.
E tudo que você puder fazer na área que você quer. Não, é Eu bem-vindo, né? É muito melhor se você conseguir direcionar, né? Se você conseguir direcionar teu estágio, tua especialização, teu mestrado, teu doutorado para aquilo, é muito mais fácil do que você ficar Muito mais trocando ali. fácil. Não façam Você igual a vai mim, unir que o fez um útil? monte de curso e perdeu um maior tempão. Não faça. Não. Unir o útil ao agradável, né? Isso. Olha, perguntaram aqui, se uma pergunta, eu anotei uma perguntinha mais técnica. Se a PCR, você já até explicou, se a PCR é utilizada em todas as amplificações. Sim. Sim, né? A técnica utilizada para amplificar o DNA é chamada de PCR, que é a ação em cadeia da polimerase. Isso mesmo. Isso aí. Outra pergunta que me perguntaram, acho que é isso, algumas de vocês já conseguiu extrair DNA mitocondrial e fazer o sequenciamento? Não, aqui a gente não faz DNA mitocondrial ainda. É, aqui a gente faz, mas foi muito por conta do meu doutorado, né? Como eu trabalhei com DNA mitocondrial no doutorado, eu acabei padronizando a técnica aqui no nosso laboratório. Então, foi a oportunidade. Posso estagiar aí? Vem, Tem uma Mabel, vaguinha para mim aí? vai ser um prazer, vem. É, porque, Aliás, aliás, eu deixo aqui o convite, né? Se você estiver passando aliás, pelo Rio, eu pode vou vir cobrar, aqui. aliás, hein? Tá falando na frente de um monte de gente. Aliás, eu vou cobrar porque é um dos desafios, inclusive, da perícia, né? Se você, se você DNA estiver passando aqui mitocondrial. pelo Rio, vier por aqui, pode vir aqui no laboratório, vai ser um prazer imenso te receber, viu? Pois pode esperar. Eu vou Na- visitar e já fico pro estágio, né? Vou adorar, vou adorar, vai ser um prazer, vai ser muito bom. Ou, deixa eu ver, eu acho que. Ah, tem mais aqui, peraí, eu não tenho mais aqui. Tem? Vamos lá. A identificação é feita pela sequência de bases nas regiões de introns? Foi a pergunta que Também. fizeram. Também, né? Não necessariamente só introns, mas É, temos outras regiões não codificantes, como os STRs, né, que são regiões isso. repetitivas do Repetitivas. nosso DNA, né? Regiões curtas, né, em tandem, uma atrás da outra, que são regiões também não Exatamente. codificantes. São maior parte, inclusive, né? Os principais marcadores, são do tipo STR, cai muito em prova, hein? Exatamente. Mas também É, temos né? marcadores de regiões intrônicas. Ambos são não Questão de codificantes. prova isso, né? Cai em prova. Exatamente. O que mais aqui? Tem médico veterinário na área? Tem área para médico veterinário? Bom, na perícia tem, né? Pode falar, Mabel. Acho que você pode falar melhor do que eu. Na perícia criminal oficial, né? A atuação do médico veterinário. Então, a gente não teve vaga específica para médico veterinário aqui, no estado do Uhum. Tocantins. Alguns outros estados temos, né? Aqui no Tocantins Bom, não temos. Mas é o que acontece. A gente tem um perito aí, o Ermida, inclusive, ele é médico veterinário, ele atua em local de crime aí da Polícia Civil. Ele é perito da Polícia Civil, atua em local de crime e ele é médico veterinário. Então, assim, é importante destacar aqui, que é uma dúvida muito frequente das pessoas que querem se tornar um perito criminal, qual a formação para ser um perito criminal? Na realidade, a Michelle também é veterinária, realmente, perita Michelle. E, assim, por lei, o que é o mínimo necessário? O mínimo necessário é que tenha curso superior, não importa qual curso superior. O que muda é que no edital, né, o Estado ele vai escolher, sei lá, a Polícia Federal também ela vai escolher qual é o tipo de formação que ele vai querer para aquele concurso. Então, tem estados entendi. como a Bahia, por exemplo, eles não escolhem nenhum curso superior, eles abrem vaga para perito oficial, né, perito criminal. Aham. Qualquer curso superior. Eu sou formado em moda, posso ser perito criminal, porque eles não exigem o Nossa, tipo de graduação. Já o concurso que eu fiz aqui, fiz em outros estados, inclusive da Polícia Federal, por exemplo, ele define tantas vagas para perito biomédico,
tantas Ah, vagas para engenheiro, não sei o que lá, enfim, análise de sistemas, e aí vai, para odontologista, para médico legista. E aí, se o concurso for desse perfil, que o edital ele escolhe o tipo de graduação, você só pode fazer esse concurso se você tiver a graduação que ele está requerindo, né? entendi. Em caso inverso, não. Aí você, qualquer curso superior, você pode ser perito. E vários estados são assim também. Que interessante. E, e tem, no seu laboratório tem só biomédico? Ou Não, tem tem biomédico, biomédico, biólogo, tem farmacêutico? farmacêutico e tem biólogo. Tem os três. Tem tudo. Legal. Eu tenho lá no meu laboratório, sou eu, farmacêutica, tenho duas biólogas. Uma bióloga, ela é técnica, porque ela é servidora civil, vamos dizer assim, do Exército. Ela fez concurso para ser servidor civil das Forças Armadas, mas ela é bióloga. Então, a gente acaba aproveitando aí a formação dela de bióloga, né? Sim. E tenho uma tenente temporária também, ela não é de carreira, mas é temporária e é bióloga. Também está no laboratório. De farmacêutica só tem, aí somos três, no caso. E não existe uma obrigatoriedade, como a gente já acabou de comentar, né, da formação da pessoa ser laboratorial e necessariamente ela ser um perito de laboratório. Existem vários Aham. peritos que têm formação na área de saúde, enfim, biomédico, biólogo, você e atua em local de crime. Então, não, você é perito criminal, você é perito criminal oficial. Ponto. Né? Ah, Às vezes até esquece qual a sua formação, né? Depois do curso de formação, todo mundo é nivelado para ser perito criminal oficial. Inclusive, a qualquer momento, eu posso sim atuar em local de crime, embora eu não queira. não. Ah, Mas não há não, não há nada que impeça se o Estado mas tiver interesse em me mandar para um local de eu crime em algum passo por momento. isso também. Eu passo por isso Oi? também dentro do Exército. Também tem a mesma situação. Eu tenho essa formação já específica na genética forense, estou aqui no laboratório há 12 anos, mas eu posso ser transferida para qualquer lugar do país, para trabalhar em qualquer lugar. Eu posso ir lá para Manaus, posso ir para o Sul, e não vou trabalhar com a genética forense mais, porque só tem aqui, né? Então, Não que você existe, queira. não tenho a menor vontade. Estou bem aqui. Pois é. Olha, perguntaram aqui, eu acho uma pergunta, vi subir aqui uma pergunta muito interessante, se nos concursos da Polícia Civil aceita o tecnólogo, ou perito criminalista particular. O que você tem aí Eu para acho falar que é disso? em relação ao tecnólogo em perícia criminal, né, que eles perguntam. Eu acho. Tem curso, acho que é da Estácio até, que é um curso de tecnólogo em. Não tem um curso. Tem Estácio e tem em alguns outros lugares já, né? A Estácio eu acho que é um Ah, dos mais que é o antigos, mais talvez. famoso, assim. É. Bom, então, olha, eu vou falar da minha experiência. Tá. Eu já conversei com colegas que, inclusive o CSA-EBR, né, o Walker, ele disse que há editais que aceitam. Eu, Mabel, nunca peguei um edital que aceitasse. E Entendi. assim, existe uma controvérsia, né? Porque assim, é um tecnólogo, é curso superior, porque por lei, para ser perito, você tem que ter curso superior. E aí fica É. essa coisa, Na sabe? realidade, a gente sabe que Então, o curso de eu não faria tecnólogo. um curso desse, Mabel, como sugestão pessoal, pelo Aham. amor de Deus, eu não faria um curso desse se minha intenção fosse apenas ser uma perito criminal oficial, ou seja, concursado. Se eu tiver outras intenções, tudo bem, porque eu acho que era arriscar demais para uma possibilidade que pode vir a não existir, entende? Porque é É controverso verdade. até hoje. E os É muito editais todos controverso. que eu fiz, que eu analisei, que eu não aceitava. O que a gente sabe, assim, que até pela experiência daqui, o tecnólogo, o MEC, ele reconhece como nível superior. O problema é que nos concursos é exigida a graduação plena, né? Geralmente. Não a No mínimo graduação de 4 anos. exatamente. E eu acho que aí é o grande problema, né? Agora, Isso. se Então, no edital tiver escrito qualquer graduação, olha, a perita Carolina, que é aqui do Rio, perita criminal oficial aqui da polícia aqui do Rio, está dizendo ali que no Rio de Janeiro aceita. Eu nem sabia. tá Eu nem vendo? sabia que no Rio Então, aceitava. não, eu já conversei com colegas, principalmente o Walker, que a gente conversa muito sobre essas coisas que eu tenho dúvidas e tal. E ele falou que realmente aceita sim. Eu é que, pessoalmente, nunca
peguei um edital para que aceite. Eu não tenho essa Mas isso não experiência tem que estar no pessoal, edital? mas... Isso não tem que estar Oi? previsto no edital ou não? Isso não tem que estar Como? previsto Desculpa. no edital? É porque pela descrição, entende? Do edital, meio que exclui, né? A depender Ah, do pré-requisito mínimo para o entendi. cargo. Se por um acaso Aí, não tiver isso, essa previsão aí no edital, aí, né? é. Não tiver Então, essa eu sugiro, exigência. na realidade, que seja feita uma pesquisa antes, né, de você fazer esse curso, se você tem Sim, dúvidas em relação a isso. sim. Eu Uma entendi o pesquisa que mais você. ampla do que a que eu fiz, por exemplo, porque É, a minha foi basal demais, entende? eu entendi o que você quis dizer, porque assim, se a pessoa for fazer o curso de graduação tecnológica visando fazer o concurso para perito criminal, de repente ele vai, como é que eu posso dizer, ter poucas oportunidades de concurso. A pessoa que, para mim, tanto faz. Eu posso fazer Isso, concurso para qualquer estado do país, eu vou para qualquer lugar. Então ela acaba não isso. tendo tantas oportunidades de concurso, porque não vai ser todo concurso que vai aceitar. Eu acho que é isso, né? Mais ou menos. Tipo isso. Acho que vale a pena dar uma analisada. Se seu objetivo só for este, é melhor você analisar Isso, antes quais são os estados que estão aceitando, quais são as possibilidades que sim. você vai ter, a não ser que não. Eu quero fazer como mais uma possibilidade, que é fazer o concurso, mas eu também quero atuar como perito particular. Ah, Enfim, sim. ter outros Ah, tudo bem. objetivos, né? Porque tranquilamente daria, né? Você pode fazer um É curso verdade. desse tendo a intenção de se tornar um perito particular, tranquilamente. Né? Eu falo em Entendi. relação a se tornar um perito oficial concursado. Não são todos os estados que vão aceitar essa, essa graduação, No esse da, tecnólogo, enfim. no da Bahia, aceita? No da Bahia, que eu saiba, não aceita. Entendi. Então realmente é Até bem onde eu complicado. sei, né? Fizeram uma pergunta aqui que eu até já falei, mas não sei se a pessoa acompanhou. Como funciona o concurso para perito militar? Então, até para esclarecer, não existe Como que? concurso. Como funciona o concurso para perito militar? E aí não funciona, não tem concurso para perito militar, né? Como eu tinha só falando novamente, como eu tinha comentado antes, não existe concurso para isso. Ele é militar, faz concurso para o Exército, ou para a Aeronáutica, ou para a Marinha, enfim, porque tem perito militar nos outros, né, na Marinha e na Aeronáutica também, né? Assim como na Polícia Militar. Posso aproveitar e já falar um pouquinho aqui da Polícia Militar. É a mesma situação, eles têm um curso, se formam peritos, é um curso longo também, inclusive, em torno de 10 meses, mais ou menos, e depois se formam e estão habilitados a atuar como peritos criminais militares dentro do âmbito militar. Mas não é um concurso que se faça para perito criminal militar, não existe. Você faz concurso para ser militar. Ou você vai ser praça, sargento, se for nível médio, ou você vai ser oficial, que começa como tenente, e, enfim, e vai seguir a carreira. E num dado momento, eu quero fazer o curso de perícia, aí ele faz. É basicamente assim. Não é cargo, né, como é na Polícia Civil ou na Polícia Federal. Na Polícia Militar funciona do mesmo jeito. Eu não sei nos outros estados, mas acredito que seja a mesma estrutura aqui no Rio. Existem os peritos criminais militares da Polícia Militar, eles têm um centro de criminalística aqui no Rio de Janeiro, inclusive com uma excelente estrutura. De vez em quando a gente troca figurinha, vamos dizer assim, aqui no Rio. Eles têm EIPs, tá? Nossa, assim, eles têm EIPs aqui no Centro de Criminalística. Tem, quando eles precisam, acredito que seja dessa maneira, quando eles precisam de alguma análise para genética, por exemplo, ou eles pedem apoio para o IPPGF, né, o laboratório de DNA aqui da Polícia Civil aqui do Rio, e eu já apoiei também. Eu já fiz umas 3 análises, mais ou menos, acho, para 3 casos, assim, para a Polícia Militar aqui do Rio. Então, tem essa. Eles não têm laboratório de DNA. Se precisar, a demanda também não é grande, é muito reduzida. Então, se precisar, eles têm um apoio aí, ou nosso, ou da polícia, do IPPGF. Mas também tem perito criminal militar, faz perícia, vai para local, faz tudo. Nossa, que Do mesmo bom jeito. saber. É, Eu acho que o pessoal não conhece tanto porque não tem o cargo em si, né? exatamente. Não Não tem o abre o cargo. concurso para o cargo em si.
Então fica É, mais difícil, fica uma coisa realmente mais distante, né, da população, mais digamos distante. assim. Até o pessoal da Até própria pela instituição, finalidade. pela finalidade. E até o pessoal da própria instituição, Mabel, tem gente da própria instituição que não sabe. Para você ver, não é só uma situação externa, né? É uma situação também interna. É. Então, acontece mesmo, das pessoas não saberem. Nossa, No, como eu tinha falado antes, a gente não tem a estrutura dos tribunais, assim como tem no meio civil, a gente também tem. Então, aí era uma outra coisa que eu até coloquei para a gente falar, sobre a atuação no seu caso como perita criminal, né, no meu como militar, atuar, ir à justiça, quando é requisitado para responder algum questionamento da justiça, como funciona, né? Você, não sei se então, você já passou por uma situação dessa aí já, você falou que o laboratório é recente, né, tal, e como é então, não, isso? eu particularmente, e meus colegas também, aqui, da genética, eles não foram chamados ainda. Tem colegas de outros estados que foram chamados em juízo, e assim, isso pode acontecer a qualquer momento. A gente sabe que pode É acontecer a qualquer uma questão momento, de porque tempo, né? basta. Hã? É uma questão de tempo só. É uma questão de tempo. A gente sabe que a gente pode ser chamado a qualquer momento, porque assim, basta o juiz precisar. Na É, verdade, é com ele lá, a gente não escolhe, né? E a gente é chamado exato, para esclarecer os quesitos, né, que o juiz vai ter naquele momento referentes ao laudo, porque o laudo é uma coisa técnica, né? O perito ele isso, justamente é um auxiliar técnico científico da justiça, né? exatamente, Porque se o juiz, por exemplo, soubesse fazer o que a gente faz, talvez a gente não existisse, né? assim, Porque na realidade somos auxiliares da justiça, só que pessoas o quê? exatamente, Expert naquele assunto, coisa que o juiz não é, né? Ele não é exato, expert em genética forense, ele não é expert em balística. Então, sempre exato, que precisa, tem a atuação de nós peritos para levantarmos a prova técnica, não é isso? isso aí, Científica, exatamente. técnico-científica. Então, se o juiz tiver qualquer dúvida em relação ao nosso laudo, ou ele quiser esclarecer qualquer questão no momento antes do julgamento, né, em si, eles nos chamam lá. Ele vai nos chamar, né, a qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora, e a gente Exato. realmente vai esclarecer de forma técnica, científica, o que estava, É isso né, aí. dizendo aquele laudo, né, o que aquele laudo quis dizer. Isso aí. Aqui é a Para mesma coisa. ajudar, nada mais do que auxiliar o juiz no E- julgamento dele, Isso aí. de Aqui forma também acontece imparcial. isso, De forma exatamente, imparcial. de forma imparcial. Aqui também é a mesma coisa, tá? A gente também pode ser chamado, eu já fui chamada em juízo para E esclarecer. Uma da- Exatamente a a gente tem um mesma medo, coisa. né? Já fui chamada para esclarecer assim uma dúvida técnica no laudo. Foi exatamente isso tudo aí que você já acabou de falar, né? Para esclarecer, eles realmente estavam com dúvida com relação aos termos, não é a formação do juiz, nem do promotor, nem do defensor, ninguém conhece, é uma área muito técnica, muito específica, então você é chamado para fazer esses esclarecimentos. Não foram muitas vezes que eu fui chamada, foram poucas, mas já aconteceu sim, de eu ter que ir no tribunal militar para poder fazer o esclarecimento lá em juízo, sim. Então, Mas não tem diferença. é, não é nada Na demais, prática, né? É só você realmente a primeira confirmar o vez que que eu fui, eu você fiquei já tinha. preocupada. Na primeira vez que eu Oi? fui, eu fiquei bem. Na primeira vez que eu fui, eu fiquei tensa. Porque assim, nossa, Imagino. será? É, fiquei tensa. Mas aí já tinham me avisado, ó, relaxa, isso é normal. Os peritos, né, os peritos criminais aqui do Exército já tinham, não, fica tranquila, é normal, eles não conhecem, isso que a gente está conversando aqui, eles, não, eu falei, não, meu Deus do céu, vou ficar presa lá, não vou sair de lá, Retiro o que fiz eu uma coisa disse. errada. Mas não, foi exatamente isso, eles não, é uma área muito específica e foi uma experiência bem interessante, assim, foi bem, Acho que para nós da genética forense, eu acho que assim, o mais intrigante é que a gente não diz sim ou não, né? É ou não é? Porque a gente, né, a gente trabalha verdade, com hipótese, com estatística. Então, verdade. acho que a maior dúvida, né, de quem não é da área é assim, sim, mas no fim das contas, é a pessoa ou não é?
Que é o que todo sabe? mundo, Todo a mundo quer o sim pergunta ou que não não. quer calar, né? Todo mundo quer saber, É a é ou pergunta é? que não quer calar. Sim, mas é ou não é? A gente não diz é ou não é. A gente, Exatamente. estatisticamente falando, a gente dá um resultado. E estatisticamente falando. Porque sempre, como é biologia, né, há uma É, possibilidade do inverso. Uma possibilidade remota, sim. na ordem, às vezes, de octrilhão. Né? É Uma coisa verdade. assim que você só não diz que é impossível mesmo, porque não tem como você dizer em relação à biologia, em relação à estatística, Sim, em relação aos sim, testes de hipóteses, né? é Isso é verdade. importante saber. Mas eu acho que é o que mais, né, intriga. E aí, é ou não é? É ou não é? Bom, estatisticamente falando, o resultado é esse, né? É só o que a gente pode É dizer. verdade. É É porque a verdade. gente não estava no momento, a gente E eles tem o não que? entendem, né? Provas. Oi? Os operadores do direito não entendem muito bem ainda essa linguagem, né? Sei Isso, como é aí. Mas é uma dificuldade para eles compreenderem essa informação. sim. Eu Bastante. acho que, ó, no fim das contas, ele sim, mas com isso tudo, vocês quis dizer que é ou não é, né? É, exatamente. Olha, estão perguntando aqui como é que funciona a cadeia de custódia. Bom, no laboratório ou toda? Pois é, não entendi. Deve Deve ser ser geral, né? geral, acho que sim. Então, a cadeia de custódia nada mais é do que a junção de um rastreamento, né, documentado de onde, por exemplo, um vestígio passou, por quem passou, que dia, que No, horas, enfim, para no você ter. laboratório, ó. Ele falou no Oi? laboratório, colocou aqui embaixo. Como é que é a cadeia de custódia no laboratório? Ah, no laboratório, então posso falar de como é a cadeia de custódia no É, laboratório que eu atuo. Então, após a amostra chegar para nós de local de crime, né, de algum perito, às vezes o delegado, ou mesmo o IML, né, envia para nós, a gente tira uma fotografia, né, tira uma foto de como chegou, exatamente uhum, na hora que chega para nós, a gente tira uma foto, descreve aquela amostra no formulário, anexa uhum, essas fotos de como a gente recebeu. Pronto. Assinatura, tudo direitinho, dia, hora, tá? Data, isso. para rastrear como chegou, que dia chegou, que hora chegou. Bom, e as características Quem trouxe? descritas, né, mesmo, Isso. do que a gente está Isso. vendo ali. A gente faz isso. E toda vez que aí a gente vai guardar, né, essa amostra, e toda vez que a gente precisa manipular essa amostra, a gente assina que a gente teve o acesso àquela amostra, tal dia, tal hora, assina. E se algo mudar, digamos, quando eu vou fazer a linkotagem dessa amostra, eu tiro a fotografia novamente de como, né, aí Uhum, fica esse histórico do que a gente fez com a isso. amostra. E muitas vezes a gente devolve, né? Porque a gente precisa, às vezes, de um pedaço, por exemplo, de um músculo, ou mesmo de um osso, devolve depois para o IML. Ou chega dois chinelos, digamos, de local de crime, a gente pega só uma parte do sanguezinho que está ali, por exemplo, Isso. devolve Devolve. para a delegacia. E quando a gente devolve, o que a gente faz? Novamente tira foto de como a gente devolveu, dia, hora, Isso. descrição, enfim, Tudo, né? tudo É. direitinho, embala e devolve para, seja para a delegacia ou para o IML, ou enfim. Enfim. Lá no laboratório funciona assim. Aqui também. Aqui Tá também. ótimo. Então a gente Registro. tem esses registros É. de forma digital e a gente ainda usa, a gente ainda não se desligou assim, sabe? A gente está pegado ainda à pasta física também. Né? A gente tem tudo digitalmente e nosso backup, né? Que é nosso backup, e a gente tem também uma pastinha física com as principais coisas do caso. Aham. Principais, Isso. né, o histórico do caso. Como é que. Aqui também é a mesma coisa. Também a gente faz o registro fotográfico, a descrição, quando chegou, que hora chegou, quem trouxe, quem recebeu, enfim, todo Quem esse trouxe, quem registro é recebeu. feito. As etapas também, né, do processo, se precisarem botar. Então, assim, para você ver, mais uma vez, né, não há diferença, tecnicamente falando, a gente trabalha igual, que bom, né?
não tem como você trabalhar de forma diferente se tratando de genética forense, ainda mais para essa finalidade, né? Isso tem que ter uma padronização e a gente segue essas padronizações, né? Isso é Sim. extremamente importante. É, carga horária do Estão período. perguntando Estão como funciona a carga perguntando. horária, né? Isso. Pode falar. Carga horária. Bom, tem duas opções, né? Ah, Ou é plantonista, que é 24, trabalha 24, folga 72 horas, né? Que é o normal de qualquer policial, plantão policial, normal. Ou é administrativo, que é o caso do meu laboratório de genética forense, é de segunda a sexta, horário administrativo, normal. Então depende da natureza do perito, né? Se ele é de local de crime, se ele é um perito, né, externo ou um perito interno que trabalha em sessão e é o horário administrativo. Tem essas duas opções. que horas vocês entram, assim? Que horas começa o dia, o trabalho, assim, o horário? Às 8. Às 8. E aí faz o plantão. Não, Para quem a é gente não plantonista, trabalha. faz o plantão. Não. A gente das sessões, dos laboratórios, normalmente não trabalha em plantão. A não ser, tipo assim, um Ah, laboratório de toxicologia, porque pode chegar droga, né, a qualquer momento. Só se a tá. natureza da perícia realizada exigir um plantão, né? Caso Entendi. contrário, a gente faz horário administrativo, como qualquer laboratório. E aí tem os peritos, tradicionalmente, de local de crime, que só trabalham em cima do plantão. E vai atender local de crime, qualquer que seja, né? De crimes contra a vida, de patrimônio, enfim. Entendi. É assim. É. Aqui a gente não tem plantão. Aqui é só diarista também. É. Todo mundo de dia, todo diarista. Tem alguns plantões que não tem nada a ver com o trabalho técnico, o trabalho dentro do laboratório. Aqui a gente chama de serviço de guarda. E aí você precisa fazer esse serviço na guarda do quartel. Não tem nada a ver com atividade técnica. Mas geralmente a parte Uhum, técnica é toda diarista. Todo mundo. legal. O Perguntaram também se a setor. balística, né, é horário administrativo. Isso depende do estado, né? Não há obrigatoriedade, não. Se às vezes a demanda do estado exige que tenha plantonista na balística. E outros não, né? É Aqui verdade. não trabalha com plantão, não. Aqui é horário administrativo, mas eu sei que tem estados que exigem plantão, sim. Legal. E, Mabel, deixa eu te Oi. perguntar. ah, Tem alguma coisa que, assim, que você não gosta de fazer? Porque todo trabalho, isso foi uma perguntinha que eu coloquei assim, todo trabalho tem um lado bom e um lado ruim, né? Somos É. apaixonadas pela genética forense, isso é fato, ok. Mas Ninguém sempre tem tem uma coisa. dúvida. Quem tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida. Mas sempre tem uma coisa ou outra, assim, que é mais ou menos. Tem uma coisa que você não gosta, ou tecnicamente ou administrativamente falando, tem uma coisa que não te atrai. Sim. Eu não gosto de mexer com papelada. Eu não Eu gosto de também coisas não. administrativas. Eu sou Eu também não. operacional. Eu Eu odeio também não. papel. Se eu pudesse, rasgava tudo. Sou igual a você. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito, né? O papel faz parte, né? Ó, e Não que eu assim, não faça com maior, né, carinho, cuidado, mas dizer que não, eu gosto, gosto a não. gente Se eu tivesse faz. alguém para fazer, ó. Nossa, e assim, da parte administrativa que eu mais detesto, posso dizer pra você, detesto com força, é fazer compra. Eu odeio Compra. fazer pregão. Não gosto de Já fazer passei isso. por isso, mas não é uma rotina, não. Não, para Odeio nós fazer. é. Odeio fazer aqui, participar desse processo. Assim, a gente Porque. participou desse processo aqui durante os projetos da Senasp, Uhum. né? Por um bom motivo, Assim, mas eu também. Vocês também não, a participaram para gente um não. projeto ou é rotina? É rotina. Porque assim, a gente é É que precisa rotina. fazer as compras, é rotina, porque a unidade ela tem independência administrativa, então tem um ordenador de despesas ali, então se a gente faz a previsão de insumos ou equipamento tal, anual. Então chegou um período que acabou,
tá para acabar, a gente precisa fazer novo pregão. Eu não tenho um outro órgão, assim como, por exemplo, a Senasp, fazendo essa referência, né? Assim como você Aham. usou, que eu possa, enfim, ter esse recebimento ou o projeto. Não. Cada unidade tem a sua independência administrativa, então, se eu preciso do insumo, a gente tem que organizar o processo licitatório. Então, isso é, para mim, a pior coisa que tem no planeta, é ter que fazer essas descrições, ter que participar desse processo, ter que entender dessa É muito chato. legislação. Nossa Senhora! É bom quando Não, chega, mas né? Quando o produto chega o kit, chega o equipamento, é maravilhoso. Mas até ele chegar, e é uma coisa assim que eu gosto de falar, porque as pessoas que não são da área, claro, que não conhecem a nossa rotina, e vem a gente na genética forense, acha que só tem maravilha, né? Só tem, a gente está ali, só faz é só o match, só, né, faz análise, faz bom, PCR, e não é só isso, né? A gente tem um não, serviço aqui, a gente não gosta muito, mas é preciso tem. fazer, é necessário, até porque se eu, por exemplo, não fizer, não recebo o kit para trabalhar, mas eu não suporto. Questão de Projeto sobrevivência. é questão de sobrevivência. Inclusive, agora eu já comecei a fazer um. Por isso que eu já estou desesperada, que eu já estou fazendo um agora. Nossa, também não E gosto, não. com, e com relação a caso, tem algum caso assim que você possa contar para o pessoal, assim, para ilustrar essa atuação na genética forense, alguma coisa que Achei que seja teve um legal? caso recente, que a gente fechou recente na realidade, mas que ele é de 2014, esse caso, que eu achei interessante, porque foi um sequestro que ocorreu, de repercussão, inclusive, no Estado. Nossa. E o indivíduo ele foi posto na mala do carro. Hum, E esse carro foi parar, tipo, num ferro velho, sei lá, sabe? E acharam o tal do carro. E depois de anos, acharam o tal do carro, a gente foi lá, coletou, e não é nossa, que achou o DNA. caramba. Fantástico, 2014, né? você meio que perde a esperança, né? É, Assim, esse caso eu é achei verdade. muito legal. Seis Muito anos, foi interessante, agora, em porque, assim, 2020? o poder do DNA, né? É verdade. Foi agora, em 2020, que solucionou, que vocês fizeram análise, ou foi em 2020? Então, 6 anos Agora em depois, né? 2020, 6 anos depois, né? 6 anos depois. Então É, foi gente, incrível. Claro que não foi só a genética, né? Porque foi toda sim, uma investigação sim, envolvida, sim. até porque a investigação policial também é muito Claro, importante, né? Então, nesse caso, foi muito importante, né? Até achar esse carro e tal, chegar para nós, a morte e tudo, foi todo um processo, né? é Eles queriam verdade. se desfazer do carro, né? E tal, não deixar nenhum vestígio, mas assim, depois de anos, olha lá, É olha lá o verdade. vestígio e a gente teve sucesso, Muito né? bom. Muito Conseguiu bom. colocar, né, o rapaz que foi sequestrado dentro do carro, como a gente diz assim, provar que ele estava de fato ali, foi aquele carro. E pelo modus operandi todo, concluiu o caso e descobriu-se, né, quem foi que os suspeitos, de fato, os suspeitos, eles foram condenados, enfim. Muito bom. Ah, eu, assim, um caso aqui que eu acho interessante comentar é que, porque esse caso, foi um caso de identificação que a gente fez aqui em parceria com o IPPGF. Foi muito legal, porque não é uma coisa que acontece, né? Isso não é uma situação comum, mas foi um período que a Polícia Civil aqui no Rio estava em greve, né? Estava todo o estado em greve, e teve um militar, era um militar do Exército, que ele estava envolvido num acidente de automóvel. Então, houve na região de Niterói, esse automóvel pegou fogo, tinham 3 ocupantes no veículo, né? E só que o que acontece? O militar ele foi dado como desertor, porque isso acontece na legislação militar, né? O militar ele não pode ter o destino ignorado por mais de 8 dias. Ele tem que estar comparecendo ao quartel, né? Então, se você não pode ficar 8 dias sem aparecer, sem ter uma, né? Onde você está, Senão vai né? pro Então, banco, vai pro banco de DNA. exatamente. E aí, então é isso. Quando o militar está mais de 8 dias
destino ignorado, ele é considerado desertor. Então, ele entra em deserção. E foi o que aconteceu com esse militar. Ele estava já em deserção, desaparecido, mas a investigação atuando, claro, né, como você falou, isso não é só o DNA, tem toda uma investigação, né, fazendo parte do processo. E havia-se, né, a suspeita de que aquele acidente que tinha acontecido na região de Niterói, onde um veículo tinha sido incendiado, o veículo pegou fogo, tinham 3 ocupantes, pudesse um dos ocupantes do veículo ser esse militar. Então, os corpos foram para o IML de Niterói, sendo que, como estava todo o estado em greve, né, então não houve um andamento, né, ali desse processo. E aí o Exército foi atrás, né, correu atrás da Polícia Civil, claro, foram tratativas ali que eu não participei disso, e acabei recebendo, então, as amostras desses 3, eu recebi 3 fragmentos de fêmur desses corpos, né, desses cadáveres, e aí a gente fez a análise do DNA desses fragmentos, eu recebi os pais, né, do militar, que se havia essa suspeita, e, de fato, um deles era filho desse casal. Então, a gente solucionou o caso, eu achei muito interessante, porque eu não fiz foi tanto laudo, sabe, emitido para tanta gente, que foi laudo para a delegacia, foi laudo para o Exército, foi laudo para o IPPGF, foi laudo para tudo, foi laudo. Saí panfletando laudo. Nossa E lá, Senhora. aí, no caso, o IPPGF fez a análise de DNA dos outros familiares, né, relativo aos outros 2 cadáveres. Eles utilizaram a gente conversou muito na época, foi com o Rodrigo Gazinoli, que ele era o chefe do laboratório, então a gente conversou muito, né, qual kit que você está usando aí? Ah, eu estou usando tal kit. Ah, eu estou usando esse também. Ah, eu estou com Fusion. Ah, eu também estou. Então tá bom, vou fazer aqui. Aí ele não fez análise dos fragmentos, fez análise dos familiares. Então foi muito interessante a experiência de participar desse processo de identificação aí com o IPPGF, né, com o laboratório aqui na Polícia do Rio. Ah, No bacana. caso, que me marcou aqui. Tô vendo. Foi bem Bem legal. interessante. Essas interações, né, são muito importantes, eu acho, assim, que Muito. os âmbitos poderiam ter uma interação maior, claro, se houver necessidade, nem sempre tem. Aqui aconteceu de ser uma situação que era um militar e, por acaso, o Estado estava com o andamento dos processos muito mais lento do que o de costume, porque estavam no período de greve, e aí o Exército solicitou que a gente pudesse fazer essa análise por conta desse período que estava acontecendo no Estado. Mas foi uma atuação bem interessante, assim, em conjunto com eles. Nossa, é muito Bom, legal. A gente da genética aqui, né, da Polícia Civil, a gente, além de ter muito contato com todos os peritos de todos os estados, né, a gente também tem bastante contato com os peritos federais da área. Então, a gente troca muita figurinha. eu não troco muita figurinha com vocês porque a gente não se conhece muito, assim, né? Eu conheço poucos peritos, assim. Eu conheço o Jorge, eu Ah, conheço... o Jorge da Polícia Federal. Isso, conheço o Jorge, porque o Jorge, antes de estar na Polícia Federal, ele trabalhava numa empresa, né? E aí ele Sim, conhece lá o nosso laboratório, ele era da Trondimol, todos, eu né? acho. É. Todos do E Brasil aí, ele conhece. Jorge me ajudou muito, mas não foi pouco, não, foi muito. Porque quando ele Não, ele é estava muito nessa bom. empresa, ele teve lá no nosso laboratório, ajudou muito a gente quando a gente estava começando, então tenho um carinho imenso, assim, por ele, por ter tido esse contato, essa ajuda toda dele. E o pessoal aqui do Rio, né, por estar dentro do mesmo estado, aí a gente acaba se conhecendo, a gente troca muita figurinha também aqui, a gente se ajuda, né? Às vezes a gente tá numa necessidade, algum aperto, a gente se ajuda. Não importa se eu sou aqui do Exército, de São da Polícia, e a gente conversa muito, assim. É muito bom, Ótimo, essa troca é muito boa. é muito bom. Vamos lá, temos mais perguntinhas? Como é? Hum, Adoro. já ouvi falar que até quando está de férias tem que avisar para onde vai. Não entendi.
Será que ele está perguntando isso no âmbito militar, no âmbito civil? Eu tenho que falar. É, Ah, Tatiana, vocês fazem perícia. Como é que é? Ai, gente. Fazem perícia de campo do nível militar ou em âmbito civil também? Não, no âmbito civil não. Nada com âmbito civil. É somente se for no âmbito militar. Faz no local. Mas se aquela área for uma área militar, vai para o local. Vou dar um exemplo aqui. A Vila Militar, por exemplo, que é aqui no Rio, em Deodoro, é uma área militar, né? Então, se houver alguma ocorrência, alguma situação, os peritos atuam naquele entorno, né? Mas então, normalmente, pode falar. normalmente os crimes são de patrimônio contra os militares. Tipo assim, os militares sofrem mais desse tipo de crime, assim, não tem muito crime de outras É, naturezas, né? tem muito roubo, né? Ocorrência de roubo, ocorrência de furto, invasão. Então, essas situações tem bastante, assim. E aí a gente acaba, por isso que a gente acaba entrando nessa questão, né? DNA de Mas toque, né? É outro desafio para a mu- genética forense, né? muito, um desafio Tem muito pouco grande. DNA, né? Pouco DNA, você tem que lidar com a questão da degradação, com contaminantes o tempo todo e tá driblando isso, né? Aham. Então, Pra- Eu não sei se todo fora a mundo aqui questão da sabe o que é o mistura. DNA de toque, né? Fora a questão da mistura, né, Mabel? Que você falou em DNA de toque, você tem aí uma possibilidade imensa de você estar lidando com misturas complexas. Então, é é interessante, eu gosto, né? Mas é uma responsabilidade grande. Não que nenhuma outra análise seja, todas são de grande responsabilidade. Mas eu gosto de falar assim que análise de mistura é um capítulo à parte, meu Deus do céu. É. É. Então, acho que eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é o DNA de toque, mas ele é proveniente né, de qualquer, digamos, contato, né? Digamos, Exatamente. a mão, sei lá, às vezes a Na bochecha, enfim, pele, qualquer pé, né? você tem a questão da transferência dessas células, né? A gente tem, normalmente, se toca, né? É muito comum a gente, eu passei a mão na testa, coço a boca, coço o olho, isso é comum na gente. E a gente acaba transferindo essas células de produto de descamação, né? Até para a ponta dos nossos dedos. E a partir do momento que a gente toca em qualquer tipo de superfície, você vai deixando ali, né? Esses produtos, essas células nas superfícies. E aí é uma fonte, né, de DNA, porque afinal de contas a gente está falando de célula, está falando de núcleo, e dentro É. do núcleo da célula tem matéria Teve genética, célula, então tem DNA. tem núcleo. Então vamos para o DNA nuclear, vamos para os STRs, né? Sim. Então é bem assim a questão do DNA de toque. E uma situação que eu acho assim complexa é porque, por exemplo, acredito, não sei como é que é na Polícia Civil, acredito que não seja diferente, é a questão da coleta em si, né? Coleta, condicionamento dessa amostra biológica para a análise de DNA, que é um tópico importantíssimo. No nosso caso aqui, no âmbito militar, dentro do Exército, os peritos eles não têm formação na área biológica, então é, você precisa, eles têm curso, claro, eu participo, inclusive contribuo, dou aula no curso deles, né, com um módulozinho falando sobre noções de genética forense, o que é o DNA, Sim. coleta de amostra em locais de crime e acidente, né, conservação dessa amostra, condicionamento. Então, antes, o que eu percebo é que antes a gente tinha uma certa dificuldade. Então, como eles não têm a formação na área biológica, fica mais complexo o entendimento, né? Sim. Mas são. E depois, com o tempo, eles foram, claro, tudo, como quando a gente está falando, é um avanço, tudo vai avançando ali, o conhecimento ele vai sendo internalizado, e aí, hoje, a gente já avançou bastante, mas muito nessa questão do DNA, especialmente na questão do DNA de toque, né? Foi muita aula, muito treinamento, muita instrução, para a gente conseguir receber amostras em condições de análise, né? Porque Sim. senão a gente não consegue fazer milagre, né? Não adianta você ter um Não. laboratório altamente estruturado, profissionais com alto conhecimento dentro do laboratório, se uma etapa fundamental
que é o início de tudo, é a coleta da amostra, né? Sim. Então, foi uma situação que Não, no início foi, a gente aqui mas é, agora tá. tá bom. A gente, na verdade, esse ano era o ano dos cursos, né? Assim, era o É, ano que a gente estava programando assim a todo vapor. A gente até começou, inclusive, o treinamento pelo pessoal do IML e tal. Passaríamos para peritos e posteriormente delegados também, né? Que eles também têm muitas dúvidas na hora de mandar os quesitos para nós e tal. Mas isso, com essa pandemia tá tudo parado. Mas realmente esse é um problema, acho que de todos os peritos da área, todos os peritos mesmo, é, é, é da área de análise, que é a qualidade da amostra, né, a qualidade que chega para nós, né, de local de exato, crime. Então, não só toda essa noção que você falou mesmo, de como coletar, o que coletar, como armazenar, como transportar. Eles têm realmente muita dúvida em relação a isso. isso, Isso é essencial para nós, porque se não chega uma amostra adequada para as etapas posteriores, é mesmo que você tenha, muitas vezes é mesmo que você perder a prova que estava naquele local. exatamente. E não tem como fazer de novo, aquilo que a gente estava falando lá no Não tem iniciozinho, como né? fazer de novo. Ah, coleta de novo aí, não tem jeito. É uma amostra que, se não vier nas condições, em boas condições de coleta e conservação, acondicionamento, você não vai conseguir é, gerar uma análise, gerar um laudo, né, Isso, dar uma resposta. Você não vai conseguir. Então, exatamente. realmente é um ponto assim, sensível, né? Que ainda tem muito Aham. trabalho a fazer, mas eu, pelo menos do meu lado de cá, eu sinto que a gente tem uma interação muito próxima e muito boa, assim, com os peritos criminais militares aqui. A gente tem essa, como só tem o nosso laboratório, fica fácil, a demanda é muito menor. Então, É. é, é diferente, eu entendo que é muito diferente dos estados, a realidade das polícias civis é diferente. No nosso Sim. caso, é Até sim, é fácil. Eu não, e consigo a ter gente contato tem que com dar ele. conta, É, a gente tem que dar conta desse treinamento para os peritos da capital e de todos os interiores, né? e- é, é Que verdade. são enviadas as amostras para a capital, que o É, laboratório de genética forense fica na capital. exatamente, é verdade. Então, assim, é uma demanda grande. Então, realmente é mais difícil, eu compreendo que é muito mais difícil dentro das polícias conseguir articular esse bom círculo aí de informações e você ter esse contato muito mais próximo com os peritos criminais. Aqui, para mim, como Sim. está dizendo, é muito mais tranquilo. Então, eles me ligam. Então, eu sempre, quando converso com eles, eu dou meu celular e eles estão. Às vezes, vai para local e eu falo: "Ó, gente, fica à vontade. Tá com dúvida? Me liga. Eu prefiro que me ligue, sabe? Só não Me me traz liga a que eu amostra. oriento." Mas não, exatamente. Então, já aconteceu, já não é uma coisa incomum. Às vezes eu recebi uma ligação de um perito militar, né, para alguma orientação, às vezes é uma coisa que eles não estão acostumados, chega um caso assim, às vezes inusitado, então eles me ligam e eu já oriento ali por telefone mesmo, mas esse contato a gente conseguiu estabelecer e foi essencial para a gente ter mais sucesso nas análises, assim. Além do curso, além de dar aula, além de dar treinamento, né? A gente faz aula prática, tal, mas no local é outra coisa, né? É, É outra história. a dúvida surge na prática. Exatamente. E aí, aqui, graças a Deus, a gente consegue ter uma aproximação boa, né? Um contato muito bom. Mas eu entendo, sim, é claro, eu entendo que é por conta dessa questão da demanda, principalmente, que a nossa é muito menor comparada com a de vocês, né? Então dá para a gente Uhum. ajustar nesse sentido. Sim. Então, mas é isso, é bem bom. Bom, eu não sei se tem mais perguntas, eu não sei se para você, para mim aqui Conseguimos tá mais. responder todas? Vocês Será que a ainda têm gente alguma conseguiu? dúvida? Aproveitem. Pois é. Eu já ouvi falar que quando tá de férias tem que avisar para onde vai. Se for no meu caso que estão perguntando, tem sim, tem que avisar. É, No no seu âmbito caso. militar, isso procede? O militar tem que avisar para o local que passará as suas férias? É verdade, Alan. Alan Rodrigues perguntou, é verdade, tem que avisar. Tem que avisar tudo, tá? Eu não mando no meu nariz. Tem que avisar tudo.
Quando a gente está de férias, a gente tem que dizer qual é o nosso destino, isso é publicado, né? Existe um boletim interno de cada unidade com o destino do militar. Isso é qualquer unidade militar, você tem que dizer para onde você está indo. Se for para viajar para o exterior, tem que informar também com uma pequena antecedência que você está fazendo uma viagem para o exterior, para qual país você está indo. Você também tem que informar. Mas é Eu não, tranquilo. viu, gente? No meu caso, Eu não precisa de nada disso. tenho que falar tudo. Mas nunca me afetou, não. Nunca foi, para mim, nunca foi um problema. Faço as viagens, entro de férias, viajo, tá tudo certo. Ninguém vai atrás, não. Só quer saber onde você tá mesmo, Não, né? ninguém vai lá atrás, ninguém nunca cortou minhas férias, não cortou nada. Até perguntaram se Problema nenhum. trabalhar com banco de dados para busca de material coletado. Sim, trabalhamos. Falhou. Falhou para mim. Não, não entendi. Se a gente trabalhava com perfil genético, com banco de dados para busca de material coletado, sim, os Ah, bancos de dados são formados justamente pelos perfis genéticos, seja de indivíduos ou provenientes justamente dos vestígios encontrados em locais de crime, né? Pelo menos para mim. Para não. você já explicou, né? Para mim, não. Para mim, nosso banco existe, mas não é um banco com a finalidade criminal. Só identificação. Então, não, claro, né? Deixando aqui até esclarecendo que não é que a amostra não vai ser utilizada para crime. Se eu receber uma ordem judicial, né? Ordem de juiz a gente não questiona, a gente cumpre, né? Então, Uhum. eu vou ter que cumprir a determinação judicial. Eu nunca recebi. Eu já recebi, por incrível que pareça, uma ordem judicial para liberar uma alíquota de uma amostra de um militar que estava no banco para um caso de paternidade, para um processo de reconhecimento da paternidade. Havia o conhecimento de que esse militar não estava tinha amostra no banco e ele não era do Rio de Janeiro, mas não era para eu realizar o teste. A ordem judicial não era para o nosso laboratório fazer o teste, era para enviar uma alíquota para um outro laboratório que foi determinado pelo juiz para poder fazer o exame. E aí eu tive que liberar uma alíquota da amostra que estava no banco. Então isso já aconteceu, mas fundamentalmente o banco ele não é utilizado para crime. A não ser que haja Ao alguma. contrário do nosso, que é utilizado basicamente para crimes. Exatamente. O banco militar geralmente é assim, Mabel. Não é só uma coisa nossa, não, sabe? E foi uma coisa que eu aprendi também aí na carreira, né? Existe, como eu tinha falado, a nossa maior referência é o Banco das Forças Armadas dos Estados Unidos, que também é exclusivamente para identificação e não é utilizado para crime. Então, tem amparos legais que diz que aquele banco ele não tem a finalidade de análise criminal. Ele pode ser usado para crime quando ele tem uma ordem de um juiz, mas esse juiz tem que ser um juiz federal ou um juiz militar. Então, isso tem esse amparo na legislação. E assim como nos Estados Unidos e aqui no Brasil, existem outros países também que têm o banco de Força Armada, né, o banco militar, com a mesma estrutura, a mesma finalidade. Entendi. Mais ou Aqui menos assim. o nosso banco, que seria o banco estadual, né? A gente também participa do Banco Federal, desculpa, do Banco Nacional, né? Cada estado tem o seu banco estadual e os perfis desse banco estadual sobem para um banco nacional, né? Que é gerido pela Polícia Federal e é assim que ocorre, então, as comparações a nível nacional. Então, eu posso fazer essas comparações de perfis genéticos criminais a nível estadual e também interestadual quando ele sobe para o Banco Nacional. E aí sim você descobre alguns crimes, né? Que é o mesmo, por exemplo, o mesmo suspeito estava aqui no Tocantins, cometeu crimes em vários outros estados. Ah, sim, sim, entendi. Outra Então, função também do banco hoje no Brasil, né? Porque isso muda de estado para estado. No Brasil, não só a parte criminal, como também a função
E é uma função social muito bacana que também é em relação a desaparecidos. A gente Uhum. insere perfis de pessoas desaparecidas, né, pessoas não identificadas e de familiares dessas pessoas desaparecidas. Bem Entendi. bacana.